Oi pessoal, olha eu aqui de novo. Eu quero falar com vocês um pouco sobre a fibromialgia, porque eu tenho fibromialgia e às vezes conversando com outras pessoas que a gente acaba conhecendo assim no dia a dia, as pessoas têm os mesmos sintomas que eu tenho, que não quer dizer que tem a mesma doença, né? Mas a pessoa acaba não sabendo que ela tem, ela não vai ao médico e as pessoas falam, é reumatismo. Então é mais um alerta e é o seguinte, eu até marquei uns tópicos aqui. Quando eu tive meu terceiro filho, logo que eu tive assim, meu filho tinha uns 2, 3 meses, eu comecei a ter muita queimação nas pernas, como se fossem varizes, como assim, não tem muita explicação de como eram essas queimações. E o que eu fazia, eu colocava toalhas molhadas sobre as minhas pernas para dar uma refrescada, que não adiantava muito, era coisas assim, era um alívio assim só momentâneo. Aí eu fui ao médico, mas ninguém descobria nada. Nessa época eu namorava em Sorocaba. Quando eu me mudei para Vinhedo, também continuei tendo essas dores e não faz, faz uns 20 anos mais ou menos, eu fui a um médico aqui, um clínico geral, eu não estava suportando as dores e ele me examinou e tudo e falou, olha, você tem fibromialgia. E ele me explicou o seguinte, que a fibromialgia ela existe há um pouquinho mais de um século. Então ela tem um pouquinho mais de 100 anos e tem muitos médicos, isso há 20 anos, quando ele me explicou, que ainda não sabem o que é fibromialgia, não identificam que é uma fibromialgia, porque não existe um exame específico. Por exemplo, você fazer um exame de sangue, vai dar que você tem fibromialgia. Não existe isso. Então, ele falou, olha, você tem fibromialgia, nós vamos tratar. E me deu uns remédios para dor, tudo. O remédio, assim, eles são só paliativos. Você toma, você para de sentir dor por algum tempo, algumas horas, mas depois as dores voltam, parece que com mais intensidade. Aí, passando o tempo, eu fui procurar reumato, uma reumato maravilhosa aqui da minha cidade, aqui de Vinhedo. Também ela falou, confirmou, não, você tem fibromialgia, me mandou fazer um monte de exames, né, que não dá para saber o que é. E ela me explicou o seguinte, a fibromialgia, ela não existe um tratamento próprio para doença. Então você acaba tomando medicamentos ou medicações que servem para outras doenças e que alguém com fibromialgia tomou, teve uma melhora, então eles receitam. E na época ela me receitou um remédio que chama Lírica, que é um remédio próprio para quem tem epilepsia. Eu não tenho epilepsia, mas ela falou, esse remédio vai ser muito bom para tirar suas dores e para te aliviar por algum tempo. Eu tomei a Lírica, ela me deu, era caríssimo na época, ela até me deu uma caixa de amostra e eu tomei um comprimido, eu achei que fosse morrer quando eu tomei esse comprimido. Eu fiquei muito mal, gente, mas eu fiquei muito, muito, muito mal. E eu sou uma pessoa, embora eu seja pequenininha, baixinha, eu suporto muito, muito, muito as dores. Eu tenho dores assim horríveis. E a minha dor da fibromialgia, ela tem duração de 24 horas por dia. Eu tenho 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Eu nunca estou sem dor. Só que tem dias que eu estou muito pior do que o habitual.
Essa madrugada mesmo eu acordei assim, eu não suportando a minha dor na perna, não estava suportando, sabe? Dá vontade de gritar, dá vontade de chorar. A dor é muito forte. Não tem como mensurar essa dor. Essa dor é uma dor assim que não tem explicação. E tem muita gente que tem fibromialgia e não sabe que é fibromialgia e nunca ouviu falar sobre a fibromialgia. Como eu estava falando, esse médico que eu fui, que disse que a fibromialgia tem um pouco mais de século, um pouco mais de um século, e ela é conhecida como a doença do artista, isso há 100 anos, ou como a doença do mentiroso. Porque ela ia para o médico morrendo de dor, não se aguentando de dor. Ela chegava no médico, o médico apertava daqui, apertava dali, examinava e não achava nada. Essa pessoa não tem nada, ela está mentindo, né? Eram as conclusões dos médicos. E também uma coisa que ocorre muito comigo, às vezes, que eu acabo achando engraçado, às vezes eu não estou suportando de dor, por exemplo, na perna direita, eu venho mancando para um outro cômodo, eu não aguento de dor, eu volto mancando com a perna esquerda, porque a dor muda de lado, sabe? É assim, essa doença é assim. E as minhas começaram nas pernas, hoje eu tenho essa dor no corpo todo, essa dor é muito limitante. Tem dia que eu acordo e não consigo colocar os meus pés no chão.